Fala pessoal, belezinha? Pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Pessoal, essa imagem, ela se refere ao processo de eletrização. E nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de 3 processos de eletrização. Então eu vou gravar com vocês 3 videoaulas, onde nessas videoaulas nós vamos aprender sobre o processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. Belezinha? Bora para o primeiro processo de eletrização. Vamos lá. Pessoal, iniciando então essa nossa sequência de videoaulas a respeito dos processos de eletrização, né? Eu vou gravar com vocês 3 videoaulas para falar sobre os 3 processos de eletrização, que é atrito, contato e indução. Mas quando nós falamos a respeito desses processos de eletrização, acho que é importante a gente dar uma revisada, dar uma repassada nos nossos estudos anteriores, né? Ou seja, em videoaulas anteriores, nós definimos o que era átomos, nós definimos o que era carga elétrica, nós falamos sobre os prótons, falamos sobre os elétrons, falamos sobre as leis de Dufay, falamos sobre os íons, né? O que é um cátion, o que é um ânion. E eu falei a respeito da carga elétrica de um corpo e como que a gente faz para determinar essa quantidade de carga elétrica de um corpo. E o principal, eu falei também em videoaulas anteriores sobre os corpos condutores e isolantes de eletricidade. Agora veja bem, nessa nossa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos processos de eletrização, ou seja, como que eu vou fazer para fazer com que um corpo neutro se torne eletricamente carregado. Quando nós olhamos os corpos da natureza, os corpos de uma maneira geral, 99% desses corpos são corpos que se encontram no estado neutro. O que significa isso? Tá? Significa dizer que ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ou seja, o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Isso significa dizer que um corpo é eletricamente neutro. Dizer que um corpo é eletricamente neutro não significa dizer que esse corpo não tenha prótons e nem elétrons. Significa simplesmente dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. A partir de agora, a partir dessa nossa videoaula, nós vamos falar agora de alguns processos que nós vamos utilizar para colocar ou retirar elétrons de um determinado corpo. Ou seja, nós vamos falar sobre os processos de eletrização de um corpo. E quando nós falamos sobre esses processos de eletrização, é importante que vocês entendam que há 3 processos de eletrização, que é a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. E o principal, pessoal, nesses processos de eletrização que nós vamos estudar agora, nós vamos estudar um processo de eletrização mais introdutório, ou seja, nós vamos considerar corpos que vão ser eletrizados e nós vamos considerar esses corpos como se fossem corpos idênticos, corpos que apresentam a mesma dimensão, o mesmo volume, tá? A gente vai deixar para falar sobre os processos de eletrização em corpos com diâmetros diferentes quando a gente for falar sobre potencial elétrico. Aí eu mostro esse processo de eletrização acontecendo em corpos diferentes, ou seja, corpos que tenham tamanhos diferentes, belezinha? Nessa nossa primeira parte, pessoal, dos nossos estudos, eu quero falar com vocês a respeito do processo de eletrização por atrito, que é algo que acontece o tempo inteiro com a gente. Tá? O tempo inteiro nós estamos em atrito com o ar, o tempo inteiro nós estamos atritando com o chão quando nós andamos, nós atritamos com as roupas de cama quando a gente deita, ao atrito do nosso corpo com a roupa. Então, ou seja, esse processo de eletrização é um processo que é muito comum no nosso cotidiano, é um processo que é muito comum no nosso dia a dia. E esse processo faz com que, em determinados momentos, o nosso corpo passe a estar eletrizado, ou seja, passe a estar carregado eletricamente, seja com carga positiva ou com carga negativa. Então, para a gente entender esse processo de eletrização por atrito, a gente vai levar em consideração que nós temos 2 corpos eletricamente neutros, ou seja, 2 corpos que possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e nós vamos atritar esses 2 corpos, nós vamos esfregar um corpo no outro. Tá? Então aqui a princípio eu estou considerando um pedaço de lã e aqui um pedaço de vidro eletricamente neutro. O que eu vou fazer? Eu vou esfregar a lã no vidro e o vidro na lã. O que vai acontecer?
Quando eu atritar, quando eu esfregar a lã e o vidro, vai ocorrer uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Tá? Toda vez que nós atritamos dois corpos, vai haver a transferência de elétrons de um corpo para o outro. E isso vai fazer com que no final do processo de eletrização, um corpo ficará carregado negativamente e o outro corpo ficará carregado positivamente. Então, ao atritar a lã no vidro, a gente vai perceber o seguinte, através de uma série triboelétrica, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a lã vai ficar eletricamente carregada com carga de sinal negativo e o vidro vai ficar eletricamente carregado com carga de sinal positivo. E quando a gente fala, pessoal, a respeito desse processo de eletrização por atrito, é importante a gente entender uma coisa, que na eletrização por atrito, ou seja, toda vez que eu pegar dois corpos neutros e atritar esses corpos, vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, seja, um corpo vai ficar com carga negativa e o outro corpo vai ficar com carga positiva. E pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, não são os prótons que vão sair de um corpo e ir para o outro corpo, tá? Como a gente já falou anteriormente, os prótons, eles não se movem. Os prótons são partículas muito pesadas. Para eu poder conseguir fazer com que um próton saia de uma posição e vá para uma outra posição, ou seja, movimentar um próton, é necessário uma quantidade de energia muito alta. E isso acontece muito no que a gente chama de acelerador de partícula. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que colocar na cabeça. Então, após o processo de atrito, né, dos dois corpos, por exemplo, aqui que eu estou citando, a lã e o vidro, o que vai acontecer? Esses dois corpos, eles vão ficar, que estavam inicialmente neutros, eles vão ficar carregados com cargas de sinais contrários. Beleza? Então isso é importante. Então, e é uma característica muito importante no processo de eletrização por atrito. Toda vez que nós eletrizarmos dois corpos neutros, esses corpos vão ficar sempre carregados com cargas de sinais contrários. Então, se a lã ficou negativa, o vidro obrigatoriamente tem que ficar positivo. E o mais importante, a quantidade de carga será igual. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, que se a lã ficou carregada com, por exemplo, 20 coulombs negativo, o vidro vai ficar carregado com 20 coulombs positivo, tá bom? E uma outra informação muito importante, pessoal, que a gente tem que falar a respeito da eletrização por atrito, que a gente não pode esquecer, é o seguinte, a eletrização por atrito, ela ocorre mais facilmente em corpos isolantes de eletricidade. Isso não significa dizer que os corpos condutores, quando atritados, não vão se eletrizar. Eles vão se eletrizar. Vai ocorrer o processo de eletrização por atrito em corpos condutores, sim. Se você pegar, por exemplo, a lã e atritar com uma barra de ferro, que é condutora, tá? Vai haver eletrização dos dois corpos, sim. Beleza? Mas a eletrização por atrito, ela é mais facilmente encontrada. Eu consigo ver melhor esse processo de eletrização em corpos isolantes de eletricidade, tá bom? Pessoal, aí você vira para mim e fala o seguinte, Deison, mas como que eu vou saber para fazer qual que vai ficar negativo e qual que vai ficar positivo? Pessoal, tem uma regrinha para isso, beleza? Então, ou seja, para mim descobrir qual que vai ficar carregado positivamente ou qual que vai ficar carregado negativamente, a gente usa uma série experimental, tá? Uma série experimental, isso foi testado em laboratório antes de ser propagado, antes de ser espalhado, que é o que nós chamamos de série triboelétrica. Essa série triboelétrica é uma série experimental, é uma série que é feita em laboratório, que mostra o sinal da carga adquirida pelos corpos. Ou seja, se eu atritar o vidro com a lã, qual que vai ficar negativo e qual que vai ficar positivo? Se eu atritar o vidro com, sei lá, com a barra de metal, qual que vai ficar positivo e qual que vai ficar negativo? Então, existe uma relação para isso, e essa relação é o que nós chamamos de série triboelétrica. Então, para a gente poder determinar qual o sinal da carga de cada um dos corpos atritados, a gente vai ter que usar essa série triboelétrica. Então, aqui eu coloquei uma série triboelétrica de uma certa forma até grande, que mostra justamente isso.
que isso significa? Então veja bem, eu vou mostrar para você aqui, vou exemplificar aqui para você. Se eu atritar a pele humana com o Teflon, certo? A pele humana está mais próxima aqui do positivo e o Teflon está mais próximo do negativo. Então significa dizer o seguinte, que se eu atritar a pele humana com o Teflon, a pele humana vai ficar carregada positivamente e o Teflon vai ficar carregado negativamente. Beleza? Ah, isso vale para as outras coisas? Vale. Se eu atritar, por exemplo, o vidro com o isopor, o vidro liso aqui vai ficar carregado positivamente e o isopor vai ficar carregado negativamente. Ou seja, quanto mais próximo do positivo, maior a tendência que esse corpo tem de ficar positivo. E quanto mais próximo do negativo, maior a tendência que esse corpo tem de ficar negativo. Ah, não, Deise, mas eu posso, por exemplo, atritar o couro e a pele de coelho? Posso. Se você atritar o couro e a pele de coelho, o couro vai ficar positivo e a pele de coelho vai ficar negativo. Se você atritar, por exemplo, o silicone com o Teflon, o silicone vai ficar positivo e o Teflon vai ficar o quê? Negativo. Então é assim que funciona a série triboelétrica, que é muito aplicada nos exercícios que envolvem os processos de eletrização por atrito. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito dos processos de eletrização por atrito. Espero que tenha ficado claro para todos esse processo de eletrização. A gente volta na próxima videoaula para falar a respeito do processo de eletrização por contato. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.